A taxa Selic não vai cair mais em 2024. Pois é, pelo menos é isso que o momento atual indica para os próximos meses, tá? Parece que colocaram água no chope dos investidores. Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês por que eu acredito que a taxa Selic não deve cair mais em 2024. Tá? Lamento estar trazendo essa informação, mas tudo indica que esse é o cenário para o Brasil, pelo menos até o final do ano. Tá? Isso já tinha sido ventilado desde o mês passado, mostrando aqui o print da notícia, em que já indicava que podia ser que não caísse mais, mas a gente teve algum indício mais recente, há 3 dias atrás, de que isso ficou ainda mais forte. Essa possibilidade de não haver mais corte na taxa Selic. Tá? Mas antes de a gente mostrar como e por que ela não deve cair mais, vamos falar um pouquinho sobre o histórico dela. A taxa Selic ela passou praticamente um ano, entre agosto de 2022 e agosto de 2023, estagnada. Ela estava mantida em 13,75, porque existia um temor em relação ao controle inflacionário, a inflação estava fora da meta, e por conta disso, entre outras coisas, a taxa Selic tem essa função de controlar a inflação. Não vou explicar do ponto de vista econômico isso, mas apenas acreditem nisso para que a gente siga a linha de raciocínio desse vídeo. Então, um dos motivos de manter uma taxa Selic mais alta, desincentivar investimentos de maneira geral, é desincentivar gastos, na verdade, incentivar investimentos, é de manter a taxa Selic mais alta. E aí, com isso, você consegue controlar a inflação. Então, ela passou um ano nesse sentido. Até que em agosto de 2023 aconteceu o primeiro corte, e esse corte veio de meio ponto percentual, quando ela saiu de 13,75 para 13,25. Isso aconteceu por 6 vezes consecutivas, por 6 reuniões consecutivas do Copom. A taxa Selic foi sendo cortada em meio ponto percentual. Então, foi 13,75, 13,25, 12,75, 12,25, 11,75, 11,25, 10,75. Então, foram 6 cortes seguidos até chegar em 10,75. E aí, no começo do ano, as coisas estavam caminhando bem, tanto que no começo do ano, a previsão, a taxa Selic ainda estava em 10,75, era 11,25, não lembro exatamente quanto estava, acho que era 10,75. Não, acho que era 11,25. Mas enfim, no começo do ano já existia a previsão de que, tipo, olha, essa sequência de cortes deve ser mantida em meio ponto percentual, até que, no final do ano de 2024, a taxa Selic deve finalizar em 9%. Essa era a meta da taxa Selic, pelo menos a previsão da meta da taxa Selic para o final de 2024. Isso não é da minha cabeça, estava lá no relatório Focus do Banco Central. No último relatório Focus do ano, a previsão era que a taxa Selic terminasse em 9%. Aí, quando a gente chegou em 10,75, na nova reunião do Copom, veio o primeiro balde de água fria. Foi o quê? Eles reduziram o ciclo de corte. Estava vindo em 6 cortes seguidos de 0,5% e o corte foi de apenas 0,25%. Então, ela caiu de 10,75% para 10,5%. Isso ligou um alerta. Foi a reunião do mês passado, né, de maio, e ele ligou um alerta, tipo, olha, o ritmo de corte veio sendo reduzido e pode ser até que ela não caia mais. E foi quando os dados de inflação saíram de maio, que de fato jogaram um completo barril de água no chope do investidor, e foi quando no relatório mais recente do Banco Central, tá, do dia 14 de junho, tá? Estou gravando esse vídeo em dia 19, então faz 5 dias que saiu esse relatório. A previsão agora para a taxa Selic ao final do ano de 2024, a gente ainda está em junho, mas a previsão para o final do ano de 2024 é 10,5%, que é exatamente o patamar que ela está agora. Então, o próprio mercado está prevendo que não haverá mais cortes na taxa Selic até o final do ano, tá? E por quê? Essa aqui é a grande pergunta. O que é que mudou para que o mercado espere que não haja mais novos cortes da taxa Selic? Não foi apenas essa redução de corte. Porque se ela seguisse caindo em 0,25, ela seguiria caindo um pouco mais. Não tanto, até chegar aos 9, mas seguiria caindo. Mas o que é que mudou? Uma série de fatores influenciam. E ao contrário do que o presidente Lula fala, coloca sempre a culpa no Roberto Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, e aqui o objetivo não é falar sobre política, mas falar sobre fatos, a culpa está muito mais no governo, e eu estou falando do governo de maneira ampla, né? Não estou falando na figura específica do presidente,
mas do governo, do controle de gastos do governo, da maneira como está sendo gerido os gastos do governo, do que simplesmente nas reuniões que decidem o corte da taxa Selic. Por quê? Porque um dos objetivos da taxa Selic, de manter a taxa Selic mais alta, é controlar a inflação. Se a inflação está controlada, você pode seguir reduzindo. Como a inflação estava sendo controlada, a Selic veio caindo. E qual foi o primeiro alerta que foi ligado? Justamente essa inflação, que tudo indica que ela não está mais controlada. Só para vocês terem ideia, nos últimos 12 meses, o IPCA, que é o principal índice que mede a inflação oficial do Brasil, ele está em 3,93%, tá? Nos últimos 12 meses, tá? De junho de 2023 até maio de 2024, a inflação desse período é 3,93%. E, a princípio, isso não seria um problema. Por quê? Porque a meta da taxa Selic, do IPCA, é 3%, mas ela pode variar em mais ou menos 1,5%. Então, ela poderia ir até 4,5%. Logo, a inflação dos últimos 12 meses está dentro da meta. E é isso que muita gente defende. Pessoal, mas poxa, a inflação está dentro da meta. Por que não continua caindo a taxa Selic? Porque o que importa não é o daqui para trás, é o daqui para frente. E qual o indício do que a gente pode olhar do daqui para frente? Um dos indícios, que mais uma vez é um fato, não é uma opinião, é que a inflação acumulada de janeiro até maio, ou seja, nos 5 primeiros meses do ano, já está em 2,27. Continha simples de padaria. Multiplica isso por 2. Ou seja, se nos próximos 5 meses a inflação fosse a mesma do que nos últimos 5 meses, essa inflação já passaria da meta. Já iria para 4,56. Então já furaria a meta e eu estou falando de apenas 10 meses do ano. E se essa inflação dos últimos 5 meses se repetisse nos próximos 5? Existem alguns indícios de que ela pode ser ainda mais alta. Vários fatores. Tá? A começar pela tragédia do Rio Grande do Sul, que deve afetar o preço de vários itens agrícolas, de alimentos, batata, arroz, entre outras coisas. Outra questão também, o dólar subiu, disparou por conta de toda essa insegurança que está havendo em relação à gestão da economia brasileira. Muito dinheiro do estrangeiro saiu daqui, notadamente da Bolsa Brasileira, mas do mercado. Os investidores estrangeiros, eles estão tirando dinheiro do Brasil. E o que acontece na prática quando o dinheiro sai do Brasil e volta para o seu país de origem? Basicamente é um caminhão de investidores comprando dólar, ou seja, eles trouxeram dinheiro aqui para o Brasil para investir aqui no Brasil, então veio muito dinheiro, para vir muito dinheiro eles entram o quê? Vendendo dólar para comprar reais e poder investir aqui. Então, quando eu estava nesse caminho, o dólar veio caindo pra caramba, porque era muita gente vendendo dólar, pressiona o preço para baixo. Quando eles têm que sair, ou seja, tirar o dinheiro do Brasil, a direção, o sentido é exatamente o oposto. É o quê? Eles estão com reais aqui e não querem mais deixar esses reais aqui, não querem mais esse dinheiro aqui, querem levar para fora. Então, o que é que eles fazem? Compram dólar. Então, existe uma pressão compradora muito forte no dólar, tanto é que o dólar saiu do começo do ano para agora. Tá? Mais uma vez, estou gravando esse vídeo em 19 de junho, saiu de 4,85 para 5,44. E onde é que isso pode impactar? É que muita coisa, preço de muitos produtos e serviços aqui na economia brasileira sofrem uma forte influência dessa valorização do dólar. E à medida que o dólar sobe, inevitavelmente o preço de commodities agrícolas, de carne, de gasolina, de muita combustível de maneira geral, de muita coisa que a gente consome aqui no Brasil, deve subir nos próximos meses também por conta dessa alta do dólar, além da falta de controle de gastos do governo de uma maneira geral, né? Porque o que acontece? Para pensar, isso também é bem lógico, não é necessário você ter nenhum viés político ou ser um grande entendedor de economia. Basicamente, um país ele deveria arrecadar mais do que ele gasta ou gastar menos do que ele arrecada, tá? A lógica é basicamente a mesma. Mas o ideal é que ele gaste menos do que ele arrecada, tá? Isso faz um pouquinho de diferença porque em um você está buscando arrecadar mais e no outro você está buscando gastar menos. O resultado termina sendo o mesmo. Quando você foca mais em gastar menos, sobrar mais do que se arrecada, você pode pensar em redução de impostos. Quando você reduz impostos, você está também reduzindo o preço de produtos e serviços, e com isso você controla o preço de produtos e serviços. Você está incentivando o investimento das empresas, porque ela sabe que ela vai ter uma menor carga tributária, então vai sobrar mais dinheiro, ela pode fazer novos investimentos. E à medida que o inverso acontece,
que é o governo está gastando muito, não quer reduzir, e para compensar isso ele vai sair aumentando impostos em toda a cadeia, ele aumenta o preço de produtos e serviços, até porque isso aí vai ser repassado para o consumidor, a empresa não vai ter prejuízo só porque está pagando mais imposto, então no preço final isso daí vai rebater, isso desincentiva os investimentos, isso traz insegurança para o mercado como um todo e faz com que, principalmente os estrangeiros, que é a maioria dos investidores aqui da Bolsa Brasileira, terminem tirando o dinheiro deles do país e levando para outros mercados emergentes. Tá? Qual foi a consequência disso em relação ao desempenho do nosso mercado, pelo menos até agora, até 18 de junho? Tá? Foi o dia fechado de ontem. É que o Ibovespa ele cai quase 10% no ano, tá? Uma queda de 9,85%, a queda acumulada desde o começo do ano. O IFIX, o Ibovespa é o principal índice do mercado de ações, o IFIX é o principal índice do mercado de fundos imobiliários, esse aqui está no 0 a 0 praticamente, está uma queda de 0,38%, isso aí está empatado, vamos dizer assim, começou bem o ano, subiu, depois caiu e agora praticamente zerou todos os seus ganhos. Mas o mercado de renda variável, parte de fundos imobiliários, está zerada, bolsa caindo quase 10%, renda fixa, quem investe em CDI e Selic está tendo resultado positivo, mas quem investe também atrelado ao IPCA, como a taxa dos títulos veio subindo, já está em quase 6,5%, em alguns casos já passou de 6,5% mais IPCA, isso fez com que o preço desses títulos caísse. Então tem muita gente também, dependendo da maneira como está investindo na renda fixa, que também está negativo na renda fixa. E o que é que está salvando a carteira do investidor, pelo menos aquele investidor que tem uma carteira mais diversificada? É justamente seus investimentos no exterior. Por quê? Porque o mercado americano ele sobe mais de 15% no ano. O S&P 500 até o dia 18 de junho subia 15,69% no ano. E isso aí é o que subiu o mercado americano. Mas qual o ponto que potencializa o retorno para um investidor brasileiro? É que quem investe lá fora, além de ter pego essa alta de mais de 15% no ano, também tem o quê? A alta do dólar. Porque isso gera um efeito em cadeia. Você faz um investimento pagando R$5 no dólar e hoje o dólar está 5,50, eu estou só arredondando, não são exatamente esses valores, o teu investimento também se valoriza apenas pela variação cambial. E o dólar sobe mais de 12% no ano. Lembra que eu tinha comentado, o dólar começou o ano em 4,85 e já está agora em 5,44. Então, quando você potencializa 15% de alta do ativo lá fora, mais a alta do dólar, o investidor brasileiro está com quase 30% de retorno para quem investe lá fora. Então, quem é que está salvando a carteira dos investidores aqui no Brasil? É quem tem uma carteira diversificada. Quem investe em renda fixa, investe em fundos imobiliários, investe em ações aqui no Brasil, que está levando uma surra, mas está sendo compensada pela alta da Bolsa Americana para quem tem esses investimentos. Então, quais são as principais consequências de tudo isso que está acontecendo em termos de investimentos hoje? Agora, olhando pelo lado do copo meio cheio, tá? As principais consequências são as seguintes. É que hoje a gente tem o quê? Basicamente 3 cenários aqui no Brasil. O primeiro deles é um cenário de títulos públicos com taxas bem atrativas. Já tinha até feito um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre títulos pagando IPCA mais 6, mas agora já tem quase IPCA mais 6,5. Então o cenário ficou ainda melhor para quem quer fazer um posicionamento na renda fixa, sabendo o que está fazendo, porque isso aí pode gerar perda se você não fizer isso da maneira correta. Tá? Então tem títulos de renda fixa pagando IPCA mais 6,5, isso historicamente traz retornos bem acima da média. Um outro fator é que a gente tem fundos imobiliários que vêm com rendimentos crescentes e os preços estão estagnados. Eu mostrei aqui, o preço dos fundos imobiliários andaram do lado, mas o desempenho deles, pelo menos dos bons fundos imobiliários, tem melhorado, tem crescido seus rendimentos, tem feito emissões, estão se posicionando, estão se diversificando, estão comprando mais imóveis e eles estão melhorando em termos de qualidade, mas os preços são estagnados. Então, aqui tem um espaçozinho para você comprar bons fundos imobiliários com uma boa margem de segurança. E aqui talvez seja onde está a maior oportunidade no momento, que são ações de empresas que estão com lucros maiores, que estão pagando dividendos maiores e que os preços estão em queda. Isso significa que elas estão necessariamente baratas? Depende. O que é que você considera barata? Barata é algo que a gente compra por um preço e a gente acha que vai valer mais daqui a um tempo. E possivelmente isso vai acontecer. Quando? A gente não sabe. Mas se você para de olhar pela questão de preço, para de comprar um determinado ativo pensando em não, eu quero comprar hoje para ele ser valorizado daqui a 6 meses e eu vender. Você nunca vai saber quando isso vai acontecer. Quando o preço vai representar a qualidade do ativo. Mas o que você pode ter com uma boa margem de segurança é o seguinte: eu estou comprando hoje um ativo que vai me pagar mais dividendos daqui para frente. Ou que, por um preço mais baixo do que ele estaria no começo do ano,
comprando um ativo que tem uma qualidade melhor, que estava pagando uma determinada quantidade de dividendos em 2023 e vai pagar uma quantidade de dividendos bem maior em 2024. Então, quando você olha para a qualidade do ativo, para a lucratividade da empresa, para a quantidade de dividendos que ela vai pagar daqui para frente, os preços das boas empresas, ou seja, das boas ações, também estão bem atrativos para quem olha para a qualidade do ativo e para o recebimento de fluxo, independente de quando esse preço vai decolar. Em resumo, se você sabe como montar uma carteira diversificada, aproveitando o melhor da renda fixa, dos bons fundos imobiliários, não é de qualquer fundo imobiliário, dos bons fundos imobiliários, das boas ações, mesmo com preços em queda, e também para ter uma carteira diversificada e se proteger do risco Brasil, investir também uma parte do seu patrimônio diretamente no exterior, que foi justamente o que salvou a carteira daqueles investidores que não estão investindo apenas no Brasil, mas investem também uma parte do seu patrimônio diretamente nos Estados Unidos. Quem quer isso para a carteira, eu tenho uma boa notícia para você. Eu liberei uma aula gratuita, estou liberando agora uma aula gratuita, uma aula que eu tinha já liberado há algum tempo, eu vou deixar o link agora para você, que é uma aula sobre como você pode montar essa carteira diversificada, como você pode investir nessas 4 classes de ativos que eu mencionei aqui, de uma maneira simples, tá? Que não vai tomar muito do teu tempo, que não vai exigir muito do teu conhecimento, que não vai exigir muito dinheiro para você começar e que você consegue, à medida que vai adquirindo mais disciplina e entendendo como funciona, isso vai desenvolver, inclusive, a tua motivação para investir cada vez mais. Então, é uma forma de você investir mais e melhor. Se isso é o que você quer, o link está para essa aula, 100% gratuito, não tem nem que cadastrar e-mail nem nada, tá? Está aqui na descrição do vídeo e também está no primeiro comentário. Só você entrar lá nessa aula, entrar lá nesse link e já vai ter acesso a essa aula. Tenho certeza que ela vai ser muito útil para você. Eu espero que esse vídeo tenha mostrado para você o quanto o momento atual, apesar de desafiador, pode trazer ótimos retornos para quem tiver paciência e coragem para tomar a decisão de investir nos bons ativos que estão disponíveis agora no mercado, tá? E para quem quiser saber mais sobre essa questão da renda fixa, em especial, sobre por que IPCA mais 6 é tão interessante, sobretudo agora que está na casa do IPCA mais 6,5, também vou deixar aqui no final do vídeo um link para que você possa assistir um outro vídeo meu que eu falei sobre esse assunto, tá? Então é isso, esse vídeo fica por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço, tchau, tchau.